iniciar, como estou fazendo de costume aqui nesses dias que o pastor está viajando, a gente está à frente, a direção, o Espírito Santo que está, né? Nós não estamos à frente de nada, é o Espírito Santo que nos conduz. Vou ler um salmo. Hoje eu acordei com esse salmo, bem cedinho, até comentei com a Luciane. É Salmo 100, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, uma ordem vibrante, para que nós, em público, como estou dizendo aqui, esses 2 domingos, hoje é o terceiro, para que em público nós possamos, em unidade, em congregação, em amor, louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas, quando nós realmente deixemos o Senhor trabalhar em nós, como o verso fala, Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas dEle. Então cabe a mim, cabe a cada um de nós, deixar o Espírito Santo, o nosso maior pastor, nos conduzir da melhor maneira possível. Só que para isso, algumas vezes, ou sempre, né, nós queremos, ele nos manda ir para a direita, nós queremos ir para a esquerda, e a nossa matéria-prima é barro. Então nós temos que estar sempre flexíveis, a nosso serviço sempre flexível, para que ele nos molde conforme a vontade dele, para que esse versículo, para que ele nos fez, ele nos formou, então que nós possamos servi-lo ele com integridade, conforme ele nos formou. Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a comunidade nessa manhã, nesse início de culto. Daqui a pouco o Marcinho vai apresentar a banda, a equipe de louvor, a pastora, o pastor que irá nos ministrar, e que o Espírito Santo nos conduza nesse dia. Amém? Nessa manhã. Paz do Senhor, bom dia a todos. Você pode ficar de pé, meu irmão? Vamos adorar a Deus com alegria, com animação. Nós somos o Ministério de Louvor em Verdade, da Igreja Cristã Tempo de Colher. E dentre as canções que nós vamos tocar algumas canções do nosso CD, amém? Que Deus possa estar na direção de tudo que será feito aqui agora. Essa primeira canção chama-se Tu És Bom. Nosso Deus é bom, você acredita nisso, meu irmão? Aleluia. Vamos adorar a Deus então? Pode bater palma assim? Não há Deus como tu, Jesus. Faz-me ouvir pela manhã do teu amor leal, me ensina o teu caminho, esconde a tua palavra dentro do meu coração, não ouço a multidão. Quem é igual a ti? Quem se compara a ti? Quem é igual a ti? Louva ao Senhor, tu és bom, teu amor dura eternamente. Louva ao Senhor.
do teu amor leal. Me ensina o teu caminho. Escondi a tua palavra dentro do meu coração. Não ouço a multidão. Quem é igual a ti, Senhor? Quem é igual a ti? Quem se compara a ti? Quem é igual a ti? Louva ao Senhor, tu és bom, teu amor dura eternamente. Louva ao Senhor, tu és bom, teu amor dura eternamente. Maravilhoso e conselheiro és, Pai da eternidade, Pai da eternidade. Maravilhoso e conselheiro és, Pai da eternidade, Pai da eternidade. Tu és, Senhor, maravilhoso e conselheiro és, Pai da eternidade, Pai da eternidade. Louva ao Senhor, tu és bom, teu amor dura eternamente. Louva ao Senhor, tu és bom, teu amor dura eternamente. Louva ao Senhor, tu és bom, teu amor dura eternamente. Louva ao Senhor, tu és bom, teu amor dura eternamente. Aleluia! Marcinho, aproveita e vem apresentar os nossos convidados. Essa é a pastora Raquel, vai estar aí conosco. O pastor Daí, né? Daí, ele vai estar ministrando a palavra para nós. E ela vai dar o último recado e o Marcinho vai apresentá-la, ok? Obrigada por esse momento aqui, que foi me dada essa oportunidade de passar uma informação para vocês no meu trabalho, na minha área profissional. Eu sou psicóloga e eu estou abrindo meu consultório a partir de amanhã, já vou começar a atender, né? E os cartõezinhos não ficaram prontos, vão ficar essa semana. E se vocês quiserem me procurar no final, os meus valores são valores sociais, são pacotes promocionais. E se vocês se interessarem, pode estar me procurando, eu passo meu telefone, tá, para vocês, tá bom? Deus abençoe. Amém. Irmãos, bom dia. Eu acho que já foram mais do que apresentados, né, Daniel? Mas, já que eu estou aqui, eu queria aproveitar também para dar um aviso, uma confirmação na realidade, mas também mais para compartilhar com a igreja. Ô, Paulão, bom, hein? Melhorou aí. Nós tivemos um tempo sem a ausência de um local próprio para a gente ensaiar, nos moldes que a gente ensaiava lá na Fernando Vilela. Então, eu tive uma reunião
por sinal, muito produtiva, muito agradável com o pessoal do Ministério de Louvor em casa essa semana. Alguns não puderam ir, mas justificaram a ausência, mas todo mundo já está sabendo das novas diretrizes. E nós, só para comunicar à igreja, nós temos uma sala agora aqui no fundo, muito bem montada para a gente ensaiar, e que nós precisamos cuidar muito bem dela. Faltam alguns ajustes que o Paulão virá essa semana ainda até quarta-feira, que será o nosso primeiro dia, depois do retorno a esses períodos de ensaio também, que tinha gente viajando e tudo, e nós vamos estar começando novamente a quarta-feira ali. Então, irmãos, que seja bênção para nós. Algumas mudanças vão acontecer, vocês verão algumas coisas diferentes aí no louvor ao longo desse período, mas para melhor, né? Vai ser muito bom, graças a Deus. E assim, eu fiquei muito feliz, né, de ver o Fernando, o dia que o pastor Alain mandou para mim, né, do pessoal, Marcinho, vai um pessoal aí que eu gostei demais deles, vou mandar para você o contato e você organiza aí. E quando eu vi o Fernando, eu fiquei feliz, porque eu falei, gente, eu conheço o Fernando. E ele também lembrou de mim de imediato, tem muita memória boa, né? Eu fiquei muito feliz, mais ou menos talvez uns 13, 14, até uns 15 anos atrás, que eu conheço o Fernando. E na época, ele é um técnico em informática muito bom, e na época ele dava manutenção nos computadores da empresa que eu era gerente, mas eu acho que, tenho quase certeza que na época ele não era convertido ainda, porque até a gente tinha uma oportunidade de falar alguma coisa, mas era rápido, mas eu fiquei muito feliz de saber que ele está há um tempo já no Senhor e tem sido bênção, foi muito bom hoje, né? Vocês continuem ministrando mesmo, continuem firmes nesse propósito e não desistam nunca, né? Na igreja ali, tempo de colheita, né? Ministério de colher e o ministério em verdade, muito bom. É isso, gente, vocês já foram mais do que apresentados, nós estamos abertos aqui para uma outra oportunidade, quando tiver, eu sei que terão outras oportunidades, e Deus nos abençoe e tem nos abençoado muito, né? Agora vocês estão com a ceia, ministrem as músicas que vocês sentirem também no período da ceia, e a palavra, e é isso aí, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por toda a oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus. Abençoe a palavra de agora, que o Espírito Santo fale ao pastor, fale à igreja e conduza as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Fique à vontade. Pega uma água para nós, por favor. Estou falando aqui, apresenta nós para os irmãos, mas como o Marcinho falou, nós já estamos mais que apresentados, né? Nós somos pastores, eu, meu esposo, e a gente é casado, tem 29 anos, eu sei que não parece, né? Mas somos, a gente já é até vovô, viu? A gente tem um netinho de 3 anos. Nosso filho, Gabriel, é o guitarrista que estava aqui, e o baterista também, o nosso filho não pôde estar aqui conosco hoje, que é um dos bateristas também, e agora a gente tomou como filho também o Rodrigo, né? Não nosso filho biológico, mas pegamos ele como nosso filho. O João Paulo do baixo também é o nosso filho do coração. O Fernando, nosso irmão em Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. Amém? Às vezes tem lugar, né, que eu estou acostumado a fazer culto à noite, às vezes eu vou num lugar à tarde, ou durante o dia eu falo boa noite, né? Mas hoje me disciplinei. Bom dia a todos nós, né? Muito bom estar aqui nesse lugar, nessa manhã maravilhosa, com os irmãos juntos em comunhão, na presença do Senhor, o nosso Deus. Amém? E Deus ministrou meu coração para trazer uma palavra sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. De nós entendermos que Deus é santo. Amém? E nós precisamos
respeitar isso, ter esse temor. E nós precisamos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Muitas pessoas têm tido a oportunidade de conhecer a Deus, de ter um encontro com Deus, mas não têm dado o devido valor a isso. Infelizmente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, serão salvos. Essa é a verdade. Porque muitas pessoas não têm dado esse valor, essa importância, né, esse presente maravilhoso, essa riqueza de estarmos na presença do Senhor. Amém? Então, abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, no capítulo 13. Acharam aí 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos ler o verso 14. Amém? Todos acharam? Antes de ler, eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. Dar um abraço no pastor Alain, que nós o conhecemos lá no Compaz, nos tornamos amigos. E para nós é uma honra, um privilégio estarmos aqui com os irmãos. Amém? Nesse ministério. Diz assim nesse versículo, na palavra do Senhor: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Vou ler mais uma vez. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Agora, irmãos, volta para trás um pouco, em 1 Samuel, no capítulo 7. Amém? Verso 1 e 2 diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Amém? Irmãos, aqui nós vemos que a Arca da Aliança, ela ficou na casa de Obed-edom somente 3 meses. Mas nesse período, Deus abençoou a casa de Obed-edom e Deus abençoou tudo que ele tinha. Isso é citado aqui. Mas quando nós lemos aqui no capítulo 7 de 1 Samuel,
nós vemos que que a Arca da Aliança ficou na casa do sacerdote Abinadab por 20 anos. Muito mais tempo do que ficou na casa de Obed-edom. Mas aqui não diz que Deus abençoou a casa de Abinadab e tudo que ele tinha. Então, irmãos, eu entendo assim que houve uma diferença aqui. Eu creio que Obed-edom, ele deu valor na oportunidade que ele teve de ter a Arca da Aliança na sua casa. Certamente ele colocou a arca no local de destaque na sua casa, no lugar mais importante da sua casa, e reverenciava a Deus ali, falava com Deus ali, orava. E Abinadab, sendo um sacerdote, a Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar, talvez ele não tenha dado a devida importância da honra e o privilégio da Arca da Aliança estar na sua casa por 20 anos. E quando a gente vê a história relatada na Bíblia, o porquê que a arca foi parar na casa de Obed-edom e foi parar na casa de Abinadab, a gente vê que Israel sempre tinha os seus inimigos, sempre entrava em guerra com seus inimigos, com as nações em volta, principalmente os filisteus. E eles então foram à peleja contra os filisteus na época em que Eli era o sacerdote, juntamente com seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E naquela época o sacerdote Samuel, o profeta Samuel, já estava sendo preparado por Deus. Mas Eli ainda estava à frente. E Israel vai à guerra contra os filisteus. E nessa guerra, eles perdem a batalha. E por que, irmãos, que eles perdem a batalha? Porque a nação de Israel estava tendo mau exemplo dos sacerdotes que cuidavam da Arca da Aliança, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, os quais se engordavam com as ofertas, com as primícias que os povos, que o povo de Israel levava ao templo. E se engordavam e ainda se prostituíam com mulheres que ficavam à porta da tenda da congregação. E isso levou o povo a se distanciar de Deus. Isso levou o povo a não dar valor mais a Deus. E quando eles foram à guerra, eles foram humilhados, perderam, e cerca de 4.000 homens morreram. E eles então ficaram ali preocupados, os anciãos questionaram, por que Deus nos abandonou? E aí eles então têm uma ideia, vamos trazer a Arca da Aliança aqui para o arraial de batalha, porque ela estando no nosso meio, Deus vai nos favorecer. E eles então trazem a Arca da Aliança. E Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, levam a arca. E vão à peleja novamente. E quando a arca chega lá no arraial de Israel, eles se alegram e dão brados de alegria. E esse brado ele ressoa e vai parar lá no arraial dos filisteus. E os filisteus então se assustam, ficam com medo, porque eles conheciam o Deus de Israel. Porque eles sabiam que o Deus de Israel livrou Israel das mãos do faraó, libertou Israel da terra do Egito, da escravidão, e os tirou de lá com mão forte, e os conduziu pelo deserto e os levou para aquela terra. E eles ficaram preocupados. Os deuses desceram no arraial de Israel. E eles, como eram um povo politeísta, acreditavam em vários deuses, eles não tinham noção que o Deus é um só. Então eles falavam, os deuses desceram. Os mesmos deuses que livraram Israel do Egito. E eles ficaram com medo. Mas mesmo assim, eles se levantaram.
e aqueles que lideravam, chamou seus homens e falou: vamos à guerra, vamos lutar com coragem. E eles foram. E pelejaram novamente contra Israel. E Israel perde mais uma vez a batalha. E dessa vez foram mais ainda humilhados. Cerca de 30.000 homens morreram e alguns fugiram. E um desses, da casa de Benjamim, chegou até lá a sua terra, Israel, e deu a notícia que Israel havia perdido a batalha e a Arca da Aliança, que havia sido levada para que eles tivessem ali a vitória contra os filisteus, havia sido tomada e levada pelos filisteus. E quando ele chega com essa notícia, o sacerdote Eli, que estava ali sentado numa cadeira, na porta do templo, esperando ali ansioso, porque seu coração estava angustiado, porque a arca tinha sido levada lá para a guerra, para a batalha. Ele ouve aquela agitação, as pessoas gritando por causa da notícia, e ele pergunta o que está acontecendo, e chega esse mensageiro e dá a notícia para ele. E quando ele escuta que seus 2 filhos haviam morrido, e que a Arca da Aliança havia sido levada, ele cai para trás da cadeira, porque ele era já um homem de idade e gordo, obeso, ele quebra o pescoço e morre. E quando a sua nora, que estava grávida, ficou sabendo que o seu marido havia morrido, Finéias, e que a arca havia sido levada, ela entrou em trabalho de parto. Ainda não estava na época ainda, mas ela já entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino. E as parteiras ali que ajudaram ela nesse momento, falaram para ela: você deu à luz a um menino. Você teve um filho. E ela não deu importância para isso. E ela deu o nome para o seu filho de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Porque ela havia perdido seu marido, seu sogro havia morrido, e a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio de Israel, havia sido levada. Mas por que a razão disso, irmãos? Porque aqueles que estavam à frente ali, como sacerdotes, e o povo, não deu o devido valor na presença de Deus, no meio deles. A palavra de Deus, irmãos, diz que Deus nos ama, que Deus ele quer estar no nosso meio. Deus quis sempre conduzir o seu povo. Mas chegou um tempo que o povo pediu a Deus um rei, um governante. Deus nos ama. Ele nos ama tanto que hoje, depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, o véu foi rasgado. E nós nos tornamos o templo, a morada do Espírito Santo. Deus nos ama tanto que Ele não quer só estar perto, mas Ele está dentro de nós. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós. O nosso Deus é um Deus de intimidade. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Adão e Eva, Deus, todo dia, no final da tarde, na viração do dia, Deus ia lá para visitar, para ter comunhão, para ter intimidade com Adão e Eva. O nosso Deus, Ele é um Deus de intimidade, de relacionamento. E nós precisamos entender isso. E precisamos ter essa intimidade, buscar cada vez mais essa intimidade com Deus. Conhecer cada vez mais a Deus. Servir a Ele. Fazer a vontade dEle. Obedecer a Ele. Deus espera isso de nós. E nós precisamos dar esse valor, irmãos. Porque quantas pessoas já nasceram e morreram e não conheceram a Deus. Ou tiveram a oportunidade de conhecer, mas não deu o devido valor e morreram sem a presença de Deus na sua vida. Pessoas que estão aguardando a vinda de Cristo novamente para serem julgadas e condenadas.
e serem lançados no lago do fogo eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes, sofrimento eterno, morte eterna. E quantas pessoas nos nossos dias estão indo? E nós estávamos indo também para um caminho de condenação, praticando o pecado que desagrada a Deus. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele se revela a nós. E nós, então, temos um encontro com Deus. Na verdade, é Ele que se encontra conosco. Jesus, Ele fala, não foste vós que me escolhestes. Eu que escolhi a vós, para que vais e deem frutos, e frutos que permaneçam. Mas é fruto bom, irmãos, porque tem pessoas, infelizmente, que o fruto não é bom. E nós precisamos dar bons frutos. É Deus que nos escolhe. É Deus que nos dá os dons. É Deus que nos dá o dom da fé de crer nele. Ele nos dá a oportunidade de sermos salvos. Ele nos dá a oportunidade de vivermos com Ele na glória, na eternidade, no reino dEle, na vida eterna. E nós não podemos desprezar isso. Nós temos que dar valor. Porque a maior riqueza que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, que uma família pode ter, é a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus. Jesus, Ele fala, não junteis para vós tesouro aqui na terra, mas juntai para vós tesouros lá no céu. Deus é a nossa riqueza, irmãos. E nós não podemos desprezar a Deus. Quando a gente vê os filhos do sacerdote Eli, Hófni e Finéias, o sacerdote Eli, ele vai lá, tem uma conversa com eles, mas Eli, ele faz uma vista grossa, né? Ele repreende, mas ele deixa o negócio acontecendo. Ele não toma providência. E Deus vai até ele e chama a atenção dele. E quando ele vai falar com seus filhos, ele diz assim, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando o homem contra Deus, quem vai interceder? Quem vai ser o árbitro? Não tem, irmãos. Não tem. E lá, Deus, quando chama a atenção do sacerdote Eli, em relação aos seus filhos, em relação à atitude dele, Deus fala assim, porque Deus fala para você, honra os seus filhos mais do que a mim. E você não está vendo o que os seus filhos estão fazendo. E Deus fala para ele, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados, desmerecidos. Então, irmãos, nós temos que honrar a Deus. Nós não podemos jamais desmerecer a Deus. Nós temos que dar valor. E aí, irmãos, essa arca vai parar lá na terra dos filisteus, e eles levam a arca para o templo do deus deles, um dos deuses, Dagon. E a arca fica em frente a Dagon, numa estátua. E aí, de madrugada, eles levantam, vão até lá no templo e se deparam com a estátua de Dagon, caída no chão, com o rosto em terra, de frente para a arca da aliança. E eles pegam a estátua, levantam ela, põem no lugar de novo. No outro dia levantam, vão até lá, e a estátua novamente caída, de bruços, de frente à arca da aliança, mas com cortada a cabeça e as mãos. Deus estava trabalhando ali, mostrando quem Ele é para o povo lá dos filisteus. Quando a cabeça é cortada, Deus está mostrando que o Deus deles, o Dagon, é um Deus desprovido de inteligência. Deus, quando corta a mão dessa estátua, desse falso Deus, Deus mostra para eles que esse Deus não tem mão de poder, porque somente o nosso Deus é que é todo poderoso.
Só há um Deus, único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. E esse Deus nos ama. E aí, irmãos, Deus castiga os filisteus. Deus manda pragas ali, tumores. Deus manda ratos. E esses ratos causam doença no meio dos filisteus. Muitos morrem. E eles ficam preocupados. E começam ali a conversar, o que eles vão fazer? Não, vamos levar essa água para outra cidade. Gate e outras cidades lá dos filisteus, as 5 cidades. Em cada lugar Deus castigava. Então eles se reúnem, os 5 príncipes de cada cidade, ali com os sacerdotes deles, e resolvem, vamos devolver a arca. Mas vamos devolver a arca e vamos levar junto uma oferta pela culpa. E colocaram junto com a arca um cofre do lado, e nesse cofre 5 tumores de ouro, que representavam os tumores, e 5 ratos de ouro, para devolver. E eles falaram, vamos pegar 2 vacas com crias pequenas, e vamos colocar um carro de boi sobre elas. Vacas que nunca foi colocado jugo sobre elas. E vamos deixar elas saírem com a arca, com esse carro. Se elas chegarem até a terra de Israel, em Bet-Semes, nós vamos entender que o Deus de Israel é que nos castigou. E Ele é um Deus forte e poderoso. Mas se elas se desviarem e voltarem, nós vamos entender que foi uma obra do acaso, foi uma coincidência. E aí, irmãos, eles fazem isso. Eles pegam 2 vacas com crias novas, que nunca foi colocado jugo sobre elas, colocam o carro sobre elas e soltam elas. Agora, quem entende um pouco, né, de animais, de criação, principalmente de gado, sabe que uma vaca, quando ela tem uma cria nova, ela não abandona a sua cria. Ela investe, ela defende. E ela não larga a sua cria. Ela amoita ali o bezerrinho, vai pastar por ali, mas volta lá para defender a sua cria. E essas crias foram tiradas delas, levadas de volta e liberaram elas. Se a gente analisar naturalmente, a gente sabe que essas vacas não iriam seguir em diante. Elas não iriam seguir em frente. Mas elas iriam ficar ali, iriam voltar por causa das crias. Mas o texto diz, irmãos, que essas vacas foram berrando, mas foram em direção a Israel. Sem desviar para a esquerda ou para a direita. Aí, irmãos, Deus usa até os animais para nos ensinar, para nos trazer lições que nós precisamos aprender. Primeiro, essas vacas, elas obedeceram a Deus. Deus mandou elas irem, e elas foram. Mesmo sentindo a falta de suas crias, elas seguiram em frente. Elas não voltaram e nem desviaram. Elas obedeceram. E Deus, irmãos, Ele espera de nós a mesma coisa, obediência. Nós temos que obedecer a Deus. Outra coisa, irmãos, sem saber o caminho, elas acertaram o alvo. Elas foram parar lá em Israel. Porque quem guiava elas era o próprio Deus. Irmãos, nós temos que deixar Deus guiar os nossos passos. Guiar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus é que nos guia. E nós temos que deixar Ele nos guiar. Nós, quando vamos tomar alguma decisão, nós temos que buscar a Deus e falar, Senhor, é da Tua vontade? E às vezes, irmão, nós resolvemos tomar decisões na nossa vida sem consultar a Deus, sem buscar um aconselhamento.
Porque a multidão de conselhos, onde há a multidão de conselhos, há sabedoria. A gente resolve por decisão própria tomar uma decisão. E às vezes não foi a decisão certa. Às vezes o que a gente está vendo, outra pessoa, ela pode ver coisas que a gente não está enxergando e que pode nos alertar. E nós precisamos buscar a Deus, buscar aconselhamento com pessoas que têm mais experiência, que estão ali sendo usadas por Deus. Pastores, líderes na casa de Deus. E principalmente, irmãos, a Deus. Senhor, confirma, mostra para mim. Essa é a tua vontade. O apóstolo Paulo fala que tudo que a gente for fazer, a gente tem que falar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós temos que aprender a consultar a Deus, a buscar a direção de Deus, deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie, para que a gente não se arrependa depois. E outra coisa, irmãos, que essas vacas fizeram, elas não estranharam o peso que estava sobre elas, do carro, no qual tinha a arca e o cofre. Porque, irmãos, a vida cristã não é um mar de rosas, né? Tem uma canção que fala para o pregador não pregar só flores, só rosas, mas precisa pregar os espinhos também. E Jesus, ele fala, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E a palavra de Deus diz também que o reino dos céus é conquistado por esforço. Ninguém vai alcançar o reino de Deus de braço cruzado, esperando as coisas acontecer e chegar até lá. Nós temos que nos esforçar, nós temos que enfrentar obstáculos, nós vamos enfrentar. Já enfrentamos, talvez estamos enfrentando nesse momento, ou vamos enfrentar com certeza. Porque a palavra de Deus assim diz, o próprio Senhor Jesus fala. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus fala que nós passaríamos por aflições, mas Ele fala também para nós estarmos animados. Não desanime, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e com Ele nós também vamos vencer. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E lá no Salmo 34, irmãos, diz assim, muitas, não é pouca não, muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Amém, irmãos? Então nós temos que aprender a confiar em Deus, a viver pela fé, a não duvidar, a não esmorecer, mas permanecer firme, prosseguindo para o alvo, como aquelas vacas foram até chegar no alvo, no destino. É o que o apóstolo Paulo fala, eu prossigo para o alvo. Não olhe para as coisas que para trás ficaram, mas eu prossigo para o alvo, para a minha vocação em Cristo Jesus, sem desviar para a esquerda ou para a direita. E deixar, irmãos, Deus nos usar, porque Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos, e esses dons, esses talentos não é para enterrar, porque Jesus conta uma parábola sobre isso, né? Que quem enterra, esse talento é tomado e é dado para quem tem mais. Então nós temos que pegar o dom, o talento que Deus nos dá e pôr em prática na nossa vida com Deus. Exercitar a nossa fé. Fazer a vontade de Deus. Alguns têm dom para estar aqui, para pregar a palavra de Deus. Às vezes tem mais de um dom, com certeza. Outros têm dons, né, para trabalhar com crianças, para trabalhar com coral, para trabalhar com jovens, para trabalhar com casais, para o ministério de louvor, para fazer evangelismo. Cada um tem o seu dom. Mesmo que seja um dom para fazer limpeza na casa do Senhor. Isso é um dom que tem valor como qualquer outro. Mas o que nós não podemos, irmãos, é colocar o dom enterrado. E não fazer aquilo ao qual Deus nos chamou. Dar fruto. E que o nosso fruto permaneça.
Jesus ele diz: ide, pregai o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque alguém pregou para nós. E nós temos que ter ousadia, coragem, intrepidez para pregar para as pessoas. Às vezes a gente está na fila de um banco, ou em uma outra fila. E às vezes alguém que está ali atrás ou na nossa frente, ele começa a conversar com a gente, ele começa a desabafar da sua vida. E a gente fica de boca calada e não fala nada. Ah, por que os outros vão pensar que eu estou evangelizando aqui na fila? Irmão, se Deus não nos usa, Ele vai usar outro. Mas vai requerer de nós. Por que nós não usamos o nosso dom? Por que nós não pregamos a palavra para aquela pessoa? Porque tudo que nós fazemos está sendo registrado, irmãos. Há um livro que está sendo anotado tudo. E nós vamos prestar contas para Deus de tudo. Nada escapa aos olhos de Deus. A gente pode esconder coisas da pessoa, do próximo, do marido, da esposa, do filho, do vizinho, dos parentes, dos irmãos, mas de Deus não, irmãos. Deus sabe tudo. Antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus é onisciente. Nós vamos prestar conta de tudo. Então, irmãos, não vamos perder a oportunidade de sermos usados por Deus, de sermos instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. E aí, irmãos, a gente vê que quando as vacas chegam lá, eles se alegram, eles matam as vacas, pegam o carro, quebra ele tudo e faz um sacrifício a Deus. Porque eles se alegraram com a volta da Arca da Aliança, que simbolizava a volta da presença de Deus. Mas aí, irmãos, alguns homens vão até lá e vão querer saber o que está dentro da arca. E morrem. Falta de reverência, falta de respeito, falta de temor. E aí então eles se entristecem, pegam a arca e mandam ela lá para Kiriat Jearim, na casa do sacerdote Abinadab, onde ficou lá por 20 anos. Enquanto isso, irmãos, quem reinava sobre Israel? O rei Saul. Irmãos, a arca ficou longe do seu devido local por muito tempo. E o rei Saul não se importou com isso. O rei Saul não deu importância para a Arca da Aliança. Em vez de colocá-la no local onde ela estava antes, no tabernáculo, ele deixou a arca lá. Mas aí, quando ele morre, porque ele não obedeceu a Deus, Davi assume o reinado. E qual que é a primeira providência de Davi como rei? Vamos pegar a Arca da Aliança e vamos colocar no local onde ela tem que estar, no tabernáculo. O tabernáculo representa a presença de Deus. O tabernáculo, a gente sabe que ele tem uma figuração naquilo lá. Cada utensílio, cada parte do tabernáculo tem um significado. E Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele dá importância. Davi, ele dá tão importância à presença de Deus na vida dele, que ele diz assim no Salmo 51:11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. No Salmos 27:4, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só como Davi procedia, completamente diferente de Saul. No Salmo 84 ele diz: pois um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade.
No Salmo 122, 1, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Deus. Vocês estão alegres, irmãos? Amém? Nós estamos na casa do nosso Deus. Em Provérbios 31, 3 diz assim: feliz o homem que encontra sabedoria, o homem que alcança sabedoria. E a sabedoria, irmãos, o princípio da sabedoria, Provérbios também fala, é o temor a Deus, é o respeito. Então Davi pega a arca, tira da casa de Abinadab e vai levar lá para o tabernáculo. Mas ele também faz de uma maneira errada, porque a arca era para ser transportada com varas e pelos sacerdotes, pelos levitas. E aí Davi usa um carro de boi. E Uzá e Aiô, os filhos do sacerdote Aminadab, vão conduzindo ali a arca com o carro de boi. E aí os bois tropeçam, Davi faz aquela maior honra para a arca, né, para Deus. Mas o carro tropeça, o boi tropeça. O carro dá uma balançada. E Uzá vai e coloca a mão na arca. E ele morre na hora. Aqueles homens, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram porque não honraram ao Senhor. Falta de temor. E aqueles 70 homens que morreram porque foram olhar para dentro da arca, também não tinham temor a Deus, não tiveram irreverência, não tiveram reverência. E Uzá a mesma coisa, e Uzá era sacerdote. E como sacerdote, ele sabia que lá em Levítico, que lá em Números 4:15, fala que todos os utensílios da casa do Senhor são santos, e homem nenhum poderia colocar a mão, que senão morreria. E a arca da aliança é um utensílio do tabernáculo. São vários utensílios, a mesa da proposição, né? Os pães, o castiçal. Não era para colocar a mão. Isso é o que, irmãos? Irreverência, falta de temor. Nós não podemos falar o nome do nosso Deus em vão. Às vezes tem gente que conta piadinha cristã, piadinha evangélica, usando o nome de Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão, irmãos. O nome de Deus é um nome de temor, de respeito. Nós temos que falar de Deus para as pessoas, pregar o nome de Deus, falar que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus quer nos salvar, que Deus nos ama. Mas contar piadinha, isso é falta de respeito, falta de reverência, irmãos. Nós precisamos nos arrepender disso e dar o devido valor, termos temor. E aí, irmãos, alguns exemplos de reverência. Gastar o dízimo. Isso é reverência. Se você ler lá em Levítico 27:30, você vai ver que isso é reverência. Porque o dízimo, ele é de Deus. Tudo, na verdade, é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Nós administramos aquilo que Deus permitiu que nós permanecêssemos, os outros 90%. Para que a gente possa ofertar também na casa de Deus. Profanar o dia do Senhor é uma irreverência. Lá em 1 Coríntios 15:20 fala sobre isso. A gente achar que Jesus não vai voltar. Mas lá em Pedro, 1 Pedro, ele fala que não tarda a volta de Cristo, como muitos a julgam demorada. E nós temos que entender que Jesus ele pode voltar hoje.
Ele pode voltar amanhã. Para quem morre, irmãos, Jesus voltou naquele dia. Porque ele vai ser ressurreto para prestar conta no tribunal de Cristo ou no grande trono branco. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos bem, com saúde, graças a Deus, mas e amanhã? Eu já tive amigos meus que estavam dormindo e acordaram mortos. Parada cardíaca. Isso é para você, para ver se vocês estão ligados, né? Acordou, vai acordar ainda, né? Mas não acordaram mais. Parada cardíaca. Fulminante. Então, irmãos, vamos dar o devido valor. Nós não podemos desprezar e nem desmerecer essa oportunidade que nós temos de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Amém? Então, que a gente possa dar o devido valor. Vamos ficar de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Irmãos, quando a palavra é ministrada, ela não pode entrar no ouvido e sair no outro. Mas nós temos que meditar. Quando nós lemos a palavra, nós não podemos ler simplesmente por ler. Mas nós temos que meditar. Eu estou praticando isso que eu estou lendo? O que está falho na minha vida? Em relação a essa palavra que foi ministrada, eu estou dando o devido valor a Deus? Se Jesus voltasse hoje, eu seria arrebatado? Onde eu estou falho na minha vida com Deus? Talvez, irmãos, a gente está guardando no coração uma mágoa por falta de perdão. E Jesus nos ensina a perdoar. Perdoar até quem nos persegue. Não só perdoar, mas amar. Ter compaixão. Porque se uma pessoa nos persegue, a gente entende que o apóstolo Paulo, usado por Deus, fala: a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados. Então são inimigos, demônios por trás das pessoas que usam elas para nos enganar, para nos oprimir, para nos deixar com raiva, com ódio, com ira. Irmãos, o diabo usou Pedro para tentar enganar Jesus. É ou não é? Jesus repreendeu Satanás na boca de Pedro. Arreda-te de mim, Satanás, tu não tem partes comigo. Então nós temos que aprender a liberar perdão. Porque nós não merecíamos perdão, mas Deus nos perdoou. E se nós somos filhos de Deus, nós também não temos que pôr o perdão em prática? Nós não podemos desejar o mal para as pessoas. Nós não podemos devolver o mal com o mal. Mas nós temos que devolver o mal com o bem. Isso é ser cristão. Isso é ser filho de Deus.
Isso é agir como nosso Pai. Isso é dar o devido valor à presença de Deus na nossa vida. Agirmos como Ele. Lá no Salmo 101:6, diz assim: os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando os fiéis dessa terra. Esses habitarão comigo. Lá em 1 Pedro 3, verso 12, a palavra de Deus diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. Então, irmãos, Deus atende ao clamor do justo, aquele que é fiel. Irmão, nós podemos errar? Podemos. Davi errou. Davi cometeu pecados, né? Mas para Deus não tem pecado grande nem pequeno. Mas ele cometeu adultério. Ainda planejou a morte de um homem. Mas ele se arrependeu. Por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu. Nós não podemos simplesmente ter remorso. Porque remorso, a pessoa sabe que errou, mas ela continua praticando aquele erro. Agora, arrependimento não. A pessoa que se arrepende, ela não volta mais para aquela prática. Porque ela sabe que é errado, que não agrada a Deus. Será onde nós estamos falhos com Deus? No dízimo? Nas ofertas? São tantas coisas, irmãos. Às vezes é, como eu disse, às vezes é uma piadinha, sem graça, usando o nome de Deus. A palavra de Deus diz: não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que usa o nome de Deus em vão. Então, depois dessa palavra, irmão, nós temos que meditar e pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Eu sou falho, mas eu não quero continuar no erro. Eu me arrependo com todo o meu coração. Não quero mais praticar o erro, o pecado, mas eu quero andar em retidão na tua presença. Eu quero ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Amém, irmão? Feche os seus olhos. Fala com Deus. Peça perdão para Deus. Irmãos, ninguém é perfeito, nós erramos. Talvez hoje mesmo a gente cometeu uma falha que desagradou a Deus. Vamos pedir perdão para Deus, mas com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração cheio de arrependimento. Porque isso, irmãos, agrada a Deus. Quando nós reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos e não voltamos à prática daquele erro. O pecado, irmãos, ele tem que ser um acidente de percurso na nossa vida. Ele pode até acontecer, mas é uma coisa assim muito rara. Mas quando acontece, nós nos arrependemos e nós não voltamos à prática dele novamente. Aleluia. Aleluia. Fala com Deus. Peça perdão. Peça a Deus para te usar conforme Ele quer, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, com unção, com graça, para que a gente venha achar graça nas pessoas que estão perdidas. Porque a igreja primitiva era assim, irmãos, eles se convertiam e eles viviam o evangelho e eles achavam graça
em relação às pessoas, e as pessoas eram convertidas pela vida cristã reta que elas tinham. Talvez não precisa nem uma palavra, mas basta uma atitude para que a pessoa veja em nós que nós somos diferentes. Aleluia. Ô Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. O apóstolo Paulo nos orienta que na Santa Ceia nós temos que olhar para nós mesmos e ver se em nós há alguma falha. E nós temos que pedir perdão ao Senhor. Ô Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. A razão de nós não sermos consumidos é a Tua misericórdia, que se renova a cada dia. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos ama, nos amou e nos ama de tal maneira que entregou o Seu Filho, Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós cremos, Senhor, nós cremos. É por isso que nós estamos aqui. E nós nos examinamos, ó Pai, como o apóstolo Paulo fala, examine-se a si mesmo. Ó Pai, nesse momento nós Te pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque às vezes nós não estamos tendo reverência ao Senhor como deveríamos ter. Reverência com o Seu nome, reverência com o Seu altar, reverência com a Tua igreja. Às vezes, ó Pai, promovendo fofocas no meio da Tua igreja, do Teu povo, promovendo intrigas, facções, divisões, inveja, ciúme, ódio, ira, falta de perdão, falta de perdoar, falta de pedir perdão. Senhor, nos perdoa, Senhor, tenha misericórdia. Nós Te pedimos perdão de todo o nosso coração, como aquele homem que junto com o fariseu foi ao templo, e o fariseu fazendo uma oração orgulhosa, egocêntrica, mas aquele homem nem falou nada, mas batia a mão no peito e pensava: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Porque aquele que se humilha diante de Deus será exaltado por Deus, mas aquele que se exalta diante de Deus será humilhado, será abatido por Deus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, com o coração humilde e quebrantado, nos humilhando e Te pedindo perdão, Senhor, porque nós queremos e vamos dar o devido valor da Tua presença na nossa vida. Nós não vamos desprezar, mas nós vamos honrar ao Senhor, nós vamos obedecer ao Senhor, nós vamos fazer a Tua vontade, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor agrada mais em que se obedeça a Tua palavra do que em que se faça sacrifício de tolo. Tenha misericórdia, Senhor.
das nossas vidas. Nos ensina, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Nos dê o discernimento espiritual, para que a gente cresça, Senhor, em maturidade espiritual, com sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, para que a gente faça a diferença aqui nessa terra, Senhor, porque esse mundo jaz no maligno, mas a Tua palavra diz que nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo, nós é que temperamos esse mundo, a Tua igreja, Senhor. Ó Senhor, para que nós possamos, ó Pai, alcançar os perdidos, que os sinais nos acompanhem, Senhor, que a gente possa, com ousadia, com fé, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, orar pelos cativos e eles serem libertos. Ó Senhor, nós cremos, nos usa, ó Pai, como instrumento de bênção nas Tuas mãos, como vasos de honra, Senhor. E se nós, como vaso, existe um trincado, existe, Pai, uma sujeira, Senhor, nos quebra e nos faça de novo, conforme a Tua vontade, ó Deus, e nos encha com a Tua presença, nos encha com o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos estar cheios do Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ser como Daniel na Babilônia, para que nós possamos, ó Pai, ser como José no Egito, para que nós possamos, ó Pai, ser como Moisés, sermos como Abraão, ó Deus, ser como Ana, sermos como Paulo, tantos homens e mulheres de Deus, ó Pai, que foram usados pelo Senhor, e às vezes nós não estamos abrindo nosso coração ao Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, e nos usa. Eis-nos aqui, como Isaías disse, ó Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Livra-nos, ó Pai, das armadilhas do inimigo. Livra-nos, ó Pai, das mentiras do diabo. Não nos deixe ficarmos acomodados. Não nos deixe ficarmos acomodados, ó Pai, desanimados. Mas que nós sejamos, ó Pai, homens e mulheres ativos na Tua igreja, na obra. Senhor, se o nosso dom estava enterrado, a partir de agora, Senhor, ele não está mais. Nós vamos pôr em prática, porque cada um de nós aqui, Pai, sabe o talento que o Senhor nos deu, ou os talentos que o Senhor nos deu. Por isso, ó Pai, nesse momento agora, em que vamos participar da Santa Ceia, nós queremos participar, Pai, com toda a reverência ao Senhor, com todo o temor, reconhecendo, ó Pai, que éramos para nós estarmos crucificados na cruz do Calvário, porque nós, ó Deus, é que estávamos errados, praticando o pecado, mas o Senhor pagou o preço por nós. O Senhor nos amou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício, pelo Teu amor, pelo sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, pelo Teu corpo que foi moído por nós, Senhor.
Obrigado, Senhor. Porque o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu esse mundo. O Senhor venceu o pecado. O Senhor venceu o diabo. E com o Senhor, nós também vencemos. Porque se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós. Tudo podemos no Senhor. Ó Senhor, inclina os teus ouvidos, ó Pai, à oração dos justos, porque nós declaramos, ó Pai, que nós somos justos diante do Senhor, em Cristo Jesus, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Ó Senhor, o Senhor nos chamou para sermos santos. Santo é aquele que é separado. Ó Deus, se nós somos separados para fazer a boa obra, para pregar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor. Nós abrimos o nosso coração a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Senhor, o Senhor que habita em nós, o Senhor que nos convence de todo pecado, o Senhor que nos sara, que sara as nossas feridas, os nossos traumas emocionais, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos guia. Nós abrimos o nosso coração a Ti. Usa-nos conforme a Tua vontade. Senhor, eu declaro, nós declaramos, que a partir dessa manhã, Senhor, nós não seremos os mesmos, mas sairemos daqui renovados, restaurados, fortalecidos, animados na Tua presença, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti para nós, Senhor. E nós vamos anunciar para toda a terra que é um Deus, o único Deus, forte, grande, todo-poderoso, mas cheio de amor, mas também que é justo, e que esse Deus, que é o Senhor, nos ama e quer ter intimidade conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai. Aleluia. Enquanto os irmãos vão ministrando essa canção, amém, irmãos? Nós vamos tomar a Santa Ceia. Minha esposa ia ministrar, mas como eu ministrei a palavra, né, para não quebrar essa unção, eu vou ministrar a Santa Ceia, amém? Então eu não sei se os irmãos vão ali e pegam, se alguém pega, os irmãos vêm ali com as pessoas que estão aqui na frente, para pegar o pão e o suco da uva. Eu não sei como que os irmãos tomam a ceia aqui, mas eu gostaria assim que você pegasse o pão e o suco e voltasse para o seu lugar e compartilhasse com mais pessoas ao seu redor, umas 5, 6 pessoas, grupos de 5, 6 pessoas, que vocês tivessem essa comunhão juntas e que nós tomássemos todos juntos. Primeiro nós vamos beber o vinho, comer o pão, e depois todos juntos. Depois beber o vinho todos juntos. Eu vou estar ministrando aqui, amém? Então pode vir, pegue aqui o pão e o suco da uva e volta para o seu lugar, enquanto os irmãos vão ministrando. E assim que vocês retornarem, eu vou estar conduzindo para nós estarmos todos juntos, comendo do pão, bebendo do suco. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja.
Irmãos, eu vou abençoar e consagrar primeiro, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti esse pão que simboliza, ó Pai, o corpo de Cristo, que foi moído por nós na cruz do Calvário. Apresentamos a Ti, ó Pai, esse suco da uva, que representa o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário, Senhor. O Teu corpo, ó Pai, que foi moído para que a gente seja sarado, curado. E o Teu sangue, ó Pai, para que nós fôssemos salvos numa nova aliança em Cristo Jesus. Nós abençoamos e consagramos ao Senhor esses dois elementos, Senhor. E Te damos graças. Obrigado, Senhor, pela honra e pelo privilégio de podermos participar da Santa Ceia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que o que ele recebeu do Senhor, ele também nos entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Então vamos comer todos juntos, amém? Com reverência, com temor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Venha, Senhor Jesus. Vamos tomar todos juntos. Amém, Senhor. Obrigado, ó Pai. Ó Pai, que esse pão e esse suco da uva que nós comemos, que ele venha trazer em nós, no nosso corpo físico, Senhor, cura. Se há alguém aqui, Pai, talvez se possa estar enfermo, Senhor, que receba a cura pela fé, ó Deus, e que esse pão e esse suco da uva, eu creio, Pai, que eles têm um simbolismo espiritual, que eles venham, Pai, nos fortalecer, nos renovar espiritualmente, nos restaurar, conforme a Tua vontade, Senhor, nos fortalecer, em nome de Jesus, para que diante das dificuldades, diante das aflições que possam vir, que possam surgir, que a gente as enfrente com a cabeça erguida, com a cabeça levantada, com os olhos ao céu, confiando no Senhor, que é o Senhor que nos dá o livramento. Em nome de Jesus, ó Pai. E que a gente continue prosseguindo para o alvo, para a nossa vocação em Cristo Jesus, sem retroceder, sem desviar para a esquerda ou para a direita, Senhor, mas para estarmos lá, porque essa é a nossa esperança, estarmos
na tua presença e recebermos do Senhor a nossa recompensa, o nosso galardão, a coroa da vida, em nome de Jesus, ó Pai. Nós repreendemos todo mal, toda seta maligna, dardo inflamado, laço passarinheiro, peste perniciosa, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Toda obra maligna, toda obra de consagração, toda palavra maldita, toda obra de inveja, de ciúme contra nós, ó Pai, já está anulado na autoridade e poder do nome de Jesus. Nós pisamos na cabeça de serpentes e escorpiões e sobre todo e qualquer poder do maligno, porque nós cremos, ó Pai, que nada, absolutamente nada, nos causará dano algum, porque nós pisamos e repreendemos no nome daquele que é todo-poderoso, no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, e ao qual foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. É por isso, ó Pai, é que nós nos alegramos no Senhor, ó Deus, nós nos alegramos no Senhor. É por isso, ó Pai, que nós adoramos ao Senhor agora, com as nossas mãos, aplaudindo ao Senhor. Aplauda o nosso Deus, porque Ele está aqui e Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Dê um brado de vitória, abra sua boca, glorifique a Ele, exalte a Ele. Dê um brado de vitória, um aleluia, um glória a Deus. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Seja exaltado no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Amém. Irmãos, quero agradecer pela oportunidade que foi nos dada pelo pastor Alain, pela recepção que nós recebemos aqui, pelos irmãos, que nos têm nos recebido com alegria, com amor. E é muito bom, eu me senti em casa aqui, e nós ficamos muito alegres por estarmos aqui nessa manhã com os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. E tirando a parte que acordou morto, vocês me perdoem. Mas às vezes é bom para acordar a turma, Mas que Deus abençoe cada um em nome de Jesus e que a gente ponha essa palavra em prática na nossa vida a cada dia. Amém? Que a gente possa renovar a nossa aliança com Deus a cada dia em nome de Jesus. Quero deixar aqui um abraço ao pastor Alain, meu, juntamente com a minha esposa e o nosso Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Nós que agradecemos a presença de vocês e viu como é importante a igreja, a palavra do Senhor, ela encher. Eu tenho certeza, assim como eu estou me sentindo, a nossa alma fica cheia com a palavra do Senhor. Aí que você ganha força, aí que te alimenta, não é seu trabalho, suas conquistas, é a palavra do Senhor. Nós precisamos de palavra na veia, nós precisamos de mais palavra do Senhor. Então, nós vamos ter o nosso momento de jejum e oração daqui uns 15 minutos. Aqueles que puderem, façam um esforço para ficarem, para a gente continuar nesse espírito, com essa revelação do Senhor. Domingo, gente, é dia de igreja. Qualquer coisa que você inventar, você está perdendo. Não faça isso consigo. Não faça isso, não. Amém? Vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham uma semana abençoada. Muito obrigado, ministro. E abençoe os irmãos adquirindo o CD lá. Amém?